Olá, bem-vindos a mais uma edição do FIB Conversa, esse ano em parceria com o Jota. Eu sou Fábio Graner, analista-chefe e analista de economia do Jota, e hoje eu estou aqui com a diretora-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, Verônica Sanches, que vai falar um pouco aqui sobre a regulação do setor dela e a questão, que foi debatido no painel em que ela participou aqui no segundo Fórum Futuro da Regulação do FIB, sobre a relação entre as agências e o Poder Judiciário. Presidente, bem-vinda, obrigado pela entrevista. Eu começo perguntando como que a senhora enxerga, a questão da segurança jurídica da perspectiva de um órgão regulador que enfrenta também contestações crescentes, e frequentes no Poder Judiciário. Bom, obrigada, Fábio, pelo convite. Agradeço ao FIB e ao Jota por estar cobrindo esse segundo Fórum de Regulação. Primeiro, eu acho que eu fico muito feliz de ter, esse apoio e essa preocupação do FIB em trazer o tema da regulação para a discussão, principalmente com os membros do Judiciário. As agências reguladoras fazem parte do ecossistema que também é regulado pelo Judiciário, ou seja, o Judiciário faz um controle da atuação das agências, assim como os outros órgãos de controle e a nossa relação com o Legislativo ao qual nós somos vinculados. As agências reguladoras têm a obrigação de prestar contas ao Senado Federal anualmente, a partir de relatórios de gestão, mostrando os resultados da sua atuação e fazendo essa deferência ao Poder Legislativo após a escolha dos dirigentes das agências. Então, essa relação com todos os poderes, seja o Executivo, Legislativo e Judiciário, faz parte da realidade e da natureza das próprias agências reguladoras pelas suas características. Em geral, as agências reguladoras têm uma boa relação com o Judiciário no sentido em que cada vez mais as agências reguladoras têm respeitadas as suas decisões técnicas, considerando a complexidade de cada um dos setores regulados. Então, as análises técnicas e os detalhes, vamos dizer assim, e os aspectos específicos de cada um dos setores da infraestrutura ou dos serviços que são regulados pelas agências são respeitados no sentido de que o Judiciário demoraria muito tempo e talvez não chegaria à complexidade técnica que abrange cada um dos temas que eventualmente são levados ao Judiciário. Então, há essa deferência do Poder Judiciário em relação às decisões das agências. No entanto, obviamente que quando há repercussões sociais que eventualmente se sobreponham ou questionem alguma decisão das agências, o Judiciário tem a legitimidade, eventualmente, de questionar esses pontos. Mas, em geral, as agências têm tido essa deferência por parte do Poder Judiciário. A Agência Nacional de Águas, em específico, é uma agência que tem pouco contencioso. A priorização da atuação da agência é pela mediação e por uma concertação entre os agentes, ou seja, a gente evita que o problema ou que o eventual conflito seja levado ao Judiciário. E, em muitos casos, o próprio Judiciário escolhe a Agência Nacional de Águas como uma mediadora. Citar um caso aqui muito específico, que foi a época da crise do sistema Cantareira, em 2014, onde o nível do sistema Cantareira, que é o responsável pelo abastecimento de quase toda a região metropolitana do estado de São Paulo, chegou num nível muito crítico. O próprio Supremo Tribunal Federal, por se tratar de um conflito federativo envolvendo 3 estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, escolheu a Agência Nacional de Águas para fazer a mediação e a criar uma solução que atendesse aos 3 estados, e a decisão tomada pela agência foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, dando à agência essa deferência da escolha técnica, da melhor escolha regulatória sendo escolhida como aquela que trouxe a melhor solução possível. Outro caso específico também no que se refere à Agência Nacional de Águas é quanto ao Marco Legal de Saneamento Básico, aprovado em 2020. Ele foi objeto de questionamento por várias ADIs, e em todas elas o Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento do legislador, que garantiu as competências atribuídas à Agência Nacional de Águas no que se refere a estabelecer as diretrizes para o setor de saneamento básico e também o que estava estabelecido como as prioridades de universalização do saneamento básico no Marco Legal de Saneamento. Então, temos tido esse reforço, vamos dizer assim, da atuação das agências pelo Poder Judiciário, principalmente sob a perspectiva da ANA. Do ponto de vista da ANA e do marco do saneamento, que é uma legislação relativamente jovem, Sim. O Supremo deu esse suporte da regra geral. A ANA tem enfrentado alguns problemas mais setorizados. Quais seriam esses em relação a disputas judiciais nesse segmento?
Então, o marco de saneamento, exatamente por ser novo, né, como você mencionou, Fábio, ele traz uma série de desafios. O principal desafio é social, ou seja, chegar com água e esgotamento sanitário a mais da metade da população brasileira que ainda não tinha acesso a esses serviços. Então, implica a necessidade de investimento, de capital, mas também de uma institucionalidade para o setor que não existia. Então, a gente precisa não só reforçar os investimentos em ampliação da infraestrutura, mas também as instâncias de governança que regem esses sistemas através do marco legal que, como o ministro Gilmar citou ali no nosso debate hoje, foi a partir de um acórdão relatado por ele no Supremo, acórdão 1842, se eu não me engano, que ele estabelece a competência para a prestação de serviços de saneamento básico para a região metropolitana, ou seja, priorizando o conceito de regionalização que foi depois, então, na lei de 2020, confirmado como o melhor modelo para se prestar os serviços de forma regionalizada, exatamente pelo ganho de escala e pela característica dos serviços de serem uma infraestrutura de rede e também considerarem a bacia hidrográfica como unidade para a melhor prestação dos serviços. Então, no caso do saneamento básico, o grande desafio atual é a necessidade de homogeneizar entendimentos a nível nacional. Por quê? Hoje, Fábio, a competência para prestar os serviços é municipal, estabelecida na Constituição, ou seja, serviço de interesse local. No entanto, nós temos ainda as empresas estaduais, ou seja, que tem uma abrangência a nível estadual, e temos a legislação estabelecendo a regionalização como a melhor forma de prestação de serviços. Então, isso implica numa necessidade de governança interfederativa muito elevada. E a regulação também está dispersa. Então, o papel da Agência Nacional de Águas e Saneamento, estabelecido na lei, foi trazer exatamente essa padronização, uma harmonização regulatória para dirimir e diminuir os conflitos entre os prestadores, titulares e poderes concedentes ao longo da prestação do serviço de saneamento básico. E a gente tem feito esse trabalho nos últimos 5 anos, mas obviamente que o desafio é muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, existem 109 agências reguladoras de saneamento no Brasil, entre agências estaduais, municipais e intermunicipais, além da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que estabelece os parâmetros de regulação a nível nacional, o que traz, obviamente, uma diversidade de entendimentos. Então, o Judiciário tem atuado no sentido de dirimir eventuais questionamentos que são levados a ele, mas o mais importante é que a gente busque, de fato, essa harmonização de entendimentos com o objetivo de reduzir custos com a judicialização, melhorar a segurança jurídica e trazer a previsibilidade da regulação, que é o grande objetivo de todos. Só para eu entender melhor, essa harmonização é uma tarefa que é da ANA, mas também vai demandar alguma posição mais geral do judiciário? Eu acho que o mais importante a ANA estabelece as diretrizes nacionais, mas os questionamentos são em função de entendimentos locais. Quando o judiciário for, eventualmente, julgar algum caso concreto, que ele priorize o entendimento das diretrizes nacionais em detrimento, eventualmente, de dissonâncias locais. Por quê? Porque, assim, é a única forma que a gente vai ter de gerar uma harmonia a nível nacional. No evento, ali no painel que a senhora participou, a senhora mencionou a questão da necessidade de recursos para a agência poder funcionar e prestar o seu serviço adequadamente. O que está faltando hoje para a ANA e o que precisa ser feito? Para você ter uma ideia, existe um comitê das agências reguladoras federais, que é composto pelos presidentes das 11 agências federais, hoje são 12, temos a NPD também, recentemente transformada em agência. Nós fizemos um levantamento sobre os cortes dos orçamentos das agências nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em média, nos últimos 5 anos, o corte foi de 35%, já considerando a inflação. Isso quer dizer o quê? Que as agências perderam o seu poder de atuar em função dos cortes significativos do orçamento que tem comprometido essa capacidade, tanto em termos de novas contratações possíveis para prestar os melhores serviços que tem, como defasagem em termos de tecnologia da informação. Quando a gente tem sistemas de TI fracos, a gente não consegue ter os dados que nos permitem tomar as melhores decisões. Então, esse problema do orçamento tem afetado qualidade de serviços, contratação de mão de obra. Os corpos técnicos das agências estão envelhecidos. Nós temos praticamente 20% do corpo da Agência Nacional de Águas que vai se aposentar nos próximos 5 anos.
Então, todos esses fatores levam a uma inoperância das próprias agências pela redução dos seus orçamentos. Então, ter, de fato, aquilo que a legislação das agências prevê, que é autonomia decisória, autonomia técnica e autonomia orçamentária e financeira, é o tripé básico para que as agências possam funcionar adequadamente. Presidente, muito obrigado pela participação nessa entrevista feita aqui na Academia de Ciências de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Fico à disposição. Obrigada.